Gálatas 5, do 16 ao 18. Essa é a palavra de Deus. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Oremos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, e ensine-nos aquilo que o Teu Espírito Santo tinha como intenção ensinar-nos quando Ele inspirou o apóstolo a escrever esse texto. Não aquilo que nós achamos ou queremos que signifique, mas aquilo que de fato significa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, certa ocasião, Jesus ele estava conversando com alguns judeus. Você pode ler sobre esse relato lá em João capítulo 8. Certa ocasião, Jesus conversava com os judeus e ele disse palavras muito populares aí. Ele disse o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E então os judeus que conversavam ali com Jesus, muito orgulhosos ali do seu sangue abraâmico, de serem descendentes de Abraão, responderam assim para Jesus: nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. E é claro que nesse momento os judeus eles estavam debaixo do jugo de Roma, já tinham estado debaixo do jugo dos gregos, dos persas, dos egípcios, já tinham estado debaixo do jugo dos babilônios, dos assírios. Então, como assim, né? Nunca fomos escravos de ninguém. O que eles queriam dizer aqui era que eles nunca haviam sido espiritualmente escravos de nada nem de ninguém, porque eles eram servos do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro havia se manifestado a eles como descendência de Abraão. Então eles dizem a Jesus: como assim? Conhecerão a verdade libertará vocês? Como assim? A gente é descendente de Abraão? Que negócio é esse? Como você pode dizer que nós seremos livres se nós nunca fomos escravos? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa. O filho sim, ele fica para sempre. Por quê? Porque se o filho os libertar, se o filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Vejam, Jesus nesse trecho que eu comentei, ele falava sobre liberdade, sobre verdadeira liberdade. E na semana passada, nós começamos a conversar sobre isso, sobre o que é de fato liberdade. Nós desconstruímos algumas opiniões que o mundo tem a respeito do que é verdadeiramente ser livre. As coisas que o mundo chama de livre, Jesus chama de escravidão. Ter a liberdade de fazer aquilo que se deseja, de você fazendo o tempo inteiro o que você quer, não é verdadeiramente liberdade, porque se o seu corpo, se o seu ser, ele é condicionado, ele é inclinado ao pecado, qualquer liberdade que você exercer fora do escopo da fé é só escravidão ao seu próprio pecado, escravidão à sua própria carne. Liberdade para pecar, conforme nós aprendemos semana passada, não existe. Liberdade para pecar é uma contradição em termos, porque pecado, por definição, é escravidão. E liberdade, na verdade, é o tema central da carta aos Gálatas. É liberdade nos seguintes sentidos: você é livre de totens religiosos para entrar no céu. Jesus ele te liberta de maneira unilateral e você se apropria dessa salvação através da fé. É assim que você é salvo e, portanto, assim você é livre, porque você não precisa de receitas para se achegar a Deus. E liberdade também no sentido de que você é livre do poder do pecado, como nós cantamos aqui, né? Eu fui livre da condenação, da culpa do pecado, estou sendo livre do poder do pecado e um dia serei livre até da presença do pecado. Então isso é liberdade. E Jesus havia dado liberdade aos Gálatas. Jesus havia libertado os Gálatas das amarras do pecado quando ele os converteu. Os Gálatas eram pagãos, seguiam religiões falsas, mas Deus havia aberto os olhos deles para a verdade que liberta através da pregação de Paulo. O problema era que tinha uma polêmica acontecendo na época. Algumas pessoas haviam entrado ali no meio dos Gálatas, como vocês sabem. Então havia uma polêmica a respeito de qual seria a verdadeira natureza da fé cristã, porque Jesus era judeu, certo? Todo mundo sabe que Jesus era judeu. Então, o que estava acontecendo ali, a polêmica, na verdade, era se Jesus era judeu. Muitos tinham perguntas a respeito das implicações teológicas e de qual que seria o papel das práticas judaicas na vida dos cristãos, já que eles seguiam um judeu, que era Jesus. E a conclusão
foi a seguinte: não é necessário para a salvação você virar judeu. Você, mesmo que você sirva ao Deus dos judeus, ao Deus que se revelou ao povo de Israel e que se manifestou no povo de Israel através de profetas judeus, se manifestou através de uma lei que Deus mesmo deu aos judeus, você não precisa se transformar etnicamente em um judeu para ser salvo. Essa foi a conclusão, que o que você precisava, na verdade, era crer em Jesus. Se você crê em Jesus, sendo judeu, mantenha suas práticas de judeu. Como o próprio Paulo disse, circuncisão, não circuncisão, para Deus não tem problema nenhum. Se existe uma questão cultural ali, não é? Os primeiros cristãos da história, eles foram judeus. Então, você tem ali práticas que datam de milênios, você não precisa abandonar a sua guarda do sábado, não precisa abandonar a sua circuncisão ou as suas regras alimentares. Fique à vontade. O que você não pode é pegar essas práticas e transformá-las em matéria de salvação. O que você não pode é pegar um povo que nunca teve contato com a fé judaica, com a nação judaica, com a cultura judaica, e querer transformá-los em judeus. Você não pode fazer isso, porque senão você está atribuindo salvação a algo que vai além da fé em Jesus. E o que acontece? Era exatamente o que estava acontecendo na Galácia, como nós aprendemos. Este grupo, chamado de judaizantes, como nós aprendemos, estava ali, querendo impor padrões do judaísmo aos gálatas. Povos que os gálatas nunca tinham sido judeus, e eles estavam ali querendo dizer que se eles não virassem judeus, se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. Então, nessa visão deles, perceba como é delicado. Percebam que Jesus não basta para a salvação nessa visão. Jesus é bom, você tem que crer em Jesus, mas tem todo esse pacotinho aqui que se você não segue, você não está salvo. Então, Paulo ele começa a explicar que Cristo basta. E isso é libertador. Isso traz liberdade verdadeira às pessoas. Liberdade que não está amarrada a nenhum totem religioso, mas está amarrada somente à fé em Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, tendo explicado isso, entendendo que a liberdade em Cristo, em um mundo que entende que entende liberdade como fazer aquilo que eu quero, quando eu quero, o apóstolo, após explicar que Cristo traz essa liberdade, ele ordena que a liberdade que eles tinham em Jesus, como nós lemos semana passada, não fosse usada para dar ocasião à carne, a impulsos pecaminosos, porque Cristo havia libertado eles do pecado. Cristo não os havia libertado para pecar. Então não é porque vocês são livres desses totens judaicos, não é porque vocês são livres dessa lei que Deus deu a Moisés e da lei que há milênios o povo de Israel vem seguindo para se aproximar de Deus, vocês são livres disso, vocês não precisam seguir isso. Isso não significa que vocês têm que dar ocasião à carne, como Paulo chama aqui esta atitude. E nesse trecho nós vamos entender por que uma série de coisas explicadas ao longo da carta são explicadas ao longo da carta. E por que Cristo teve que intervir nas nossas vidas para que nós fôssemos salvos. Porque a única ferramenta de acesso eficaz à salvação, para a salvação, é a fé em Jesus. E por que os nossos totens religiosos, as nossas circuncisões, nossos sábados, as nossas penitências não funcionam. É isso que nós vamos entender aqui. Então no versículo 16... Paulo ele diz o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Reparem no digo, porém. Isso significa o seguinte: ao invés de fazer o que eu mencionei antes, eu digo, porém, que vocês façam isso. Então, ao invés de usar a liberdade para dar ocasião à carne, que foi o que nós aprendemos na semana passada, façam o seguinte: vivam pelo Espírito. Vivam no Espírito. Regule a sua vida a partir do Espírito. Vejam, de onde vocês acham que vinham as divisões e facções que aconteciam entre os Gálatas e os ataques ao apóstolo Paulo que havia ali, senão dos impulsos da carne deles? Viver pelo Espírito tem que ser o modus operandi da vida de qualquer pessoa que crê em Jesus. E o fato de o apóstolo dar essa exortação aqui, o fato dele ter que dar essa exortação e disso fazer parte das nossas Bíblias, mostra algo muito interessante. O crente pode não estar vivendo no Espírito. O crente, ele não está livre de impulsos da carne. Existe um episódio na vida de Jesus que deixa essa verdade muito clara. É icônico esse episódio.
Tanto a verdade de que os impulsos da carne agem mesmo com a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, quanto a verdade de que se o homem tivesse que salvar a si mesmo, ele se perderia. Veja, não sei se vocês se lembram do episódio em que Jesus ele está prestes a ser crucificado, lá em Mateus capítulo 26, e ele vai até o jardim do Getsemane, o episódio em que ele chora, em que ele ora ao Pai, em que ele inclusive sua gotas de sangue ali. Nessa ocasião, acontece o seguinte, lá em Mateus 26, versículo 39, adiantando-se um pouco, Jesus se prostrou sobre o seu rosto e orou dizendo, meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Perceba, ali está Jesus prestes a ser entregue. Jesus que é Deus, Jesus que faz parte do corpo divino ali, uma das três pessoas da Trindade, ele está naquele momento encarnado. E como um ser humano encarnado, Jesus está ali sentindo uma angústia, ele está sentindo medo, ele está se sentindo assustado, ele está com medo de ir para a cruz. E quando ele diz, passe de mim esse cálice, no jardim do Getsemane, ele não está falando só sobre a cruz romana. Porque, como vocês sabem, muitos discípulos de Jesus no primeiro século, muitos deles foram crucificados e foram até a cruz, cantando louvores. O cálice de que Jesus estava com medo era o cálice citado no Antigo Testamento tantas vezes, o cálice da ira de Deus, de receber sobre si o inferno humano. E ele, com medo deste evento, como um ser humano que vivia ali com o corpo real e que estava prestes a ser esmagado pelo Pai na cruz, ele pede a Deus de maneira sincera, se for possível que o plano da salvação se consuma, sem que eu tenha que beber desse cálice, passe ele de mim, se isso for possível, mas que seja feita a tua vontade. E aí uma coisa interessante que acontece é que quando ele se vira para os discípulos, naquele mesmo momento, os discípulos dele que ele havia chamado para orarem com ele, estavam dormindo. E ele diz para os discípulos, ele diz a Pedro, nem uma horinha vocês puderam orar comigo aqui, vigiar comigo? Nem uma hora. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, não tem mais nada para fazer com o Espírito. O Espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Isso é o que Jesus diz. Ele diz, vigiem e orem porque a carne é fraca. O que estava acontecendo ali? Era um momento em que Jesus, assim como em tantas outras ocasiões, estava se fortalecendo espiritualmente porque tinha algo muito importante prestes a acontecer. No deserto foi assim, ele orou, ele jejuou, ele venceu a tentação contra Satanás. Quando ele estava ali prestes a ir para o Monte da Transfiguração, ele também estava fortalecido em oração, então ele não caiu na tentação de Satanás ali quando Pedro tentou ali impedi-lo de ir para Jerusalém morrer. E aqui mais uma vez está chegando o momento da cruz, Jesus está fazendo o que ele sempre faz. Apesar do medo, apesar do cansaço, ele está ali de joelhos orando para se fortalecer. E ele pediu que os seus discípulos estivessem com ele ali. E os seus discípulos, diante da angústia, diante desse momento em que eles estavam ali prestes a serem entregues nas mãos dos soldados ali, eles dormiram. Eles pararam de orar, eles pararam de vigiar. O vigiem e orem não é vigiem porque os soldados estão chegando, porque os soldados iam chegar e ele ia se entregar, não é isso. É vigiem e orem porque no momento de angústia é o momento que você mais precisa se aproximar de Deus. Jesus estava fazendo isso, os discípulos não. Então quando ele diz, Pai, se a salvação puder ser consumada sem que eu passe pela cruz, sem que eu beba desse cálice, passe esse cálice de mim. Aí ele vira e vê os discípulos dormindo. E aí ele repreende os discípulos e volta. Dizendo, Pai, não é possível mesmo que esse cálice passe de mim. Ele diz, Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então o Deus Pai mostrou para Jesus ali que não era possível. Não era possível que esse cálice fosse passado de Jesus. Porque Jesus era o único ali que tinha estofo moral para cumprir a obra de Deus. Então, Jesus, como homem perfeito que ele é, ele se manteve atento. Mesmo com a carne sendo tentada, mesmo pensando na possibilidade remota de talvez não ter que passar por aquilo, ele se manteve firme em espírito orando. Os discípulos não.
Os discípulos dormiram, abaixaram a guarda, atitude que os faria todos, menos João, fugirem e não acompanharem Jesus até a cruz, porque não estavam fortalecidos em oração. Então Jesus ele diz algo surpreendente nesse trecho que nós estamos considerando. Não é o Espírito, ele está pronto. O Espírito Santo de Deus, ele é santo, ele é puro, ele está pronto, ele sempre esteve, ele é Deus. Mas vocês precisam andar nele, porque a carne de vocês é fraca. Então se vocês não andam no Espírito, se vocês dão ocasião à carne, vocês vão ficar caindo e caindo e caindo. Então Jesus Cristo nessa situação e em todas as outras, ele foi o exemplo perfeito de alguém que se fazia ser conduzido pelo Espírito. Os discípulos, assim como cada um de nós, na maioria das vezes, foram o exemplo perfeito do que Paulo chama de dar ocasião à carne, como nós aprendemos semana passada. E é por isso que o pedido de Jesus naquela ocasião não foi atendido. O cálice não foi passado e ele bebeu por nós a ira de Deus. Ninguém poderia se salvar, porque ao passo que o nosso Senhor, Jesus, sempre andou no Espírito, nós sempre damos ocasião à carne que é fraca. E como o próprio Jesus diz, quem dá ocasião à carne, quem peca, nas palavras dele, é escravo do pecado. Mas se ele liberta uma pessoa, essa pessoa se torna livre. Assim como ele libertou todos os salvos nessa sala aqui. Mas nós somos livres do pecado, livres no seguinte sentido: a condenação passou e o poder do pecado está desvanecendo. Mas a carne continua presente. E a carne, que a palavra grega é sarx, que não está falando só do nosso corpo físico, fala de todos os nossos impulsos pecaminosos. Essa carne, ela possui os seus desejos. E o nosso papel é não satisfazê-los. Nós temos a capacidade de fazer isso. Isso é liberdade. Nós que somos crentes, temos o Espírito Santo em nós, nós conseguimos fazer isso. No poder do Espírito Santo de Deus, cada pessoa salva aqui tem a habilidade de lutar contra o pecado e de não satisfazer os desejos da carne, que continuam vigentes. E a única maneira de não satisfazer os desejos da carne, de não dar ocasião à nossa carne, de não dar a ela aquilo que ela quer, é vivendo no Espírito, como diz o versículo. O motivo disso é o seguinte: a carne pela carne, a sarx pela sarx, o ser pecaminoso por si mesmo, ele não pode santificar-se a si mesmo. Não pode. Nós já falamos aqui algumas semanas atrás. A sua salvação é mediante a fé em Cristo e a sua santificação também é mediante o fortalecimento da sua fé. Tentar muito não vai te fazer parar de pecar. Você não consegue, não é impossível. Isso aí, se fosse possível, Jesus não precisava morrer. Veja o que está escrito no 17. Olha como é impossível que a carne se santifique sem o Espírito. Por quê? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles são opostos entre si. Como no poder da carne você pode achar que você consegue se santificar? Você não consegue. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne porque eles são opostos, para que vocês não façam o que querem. Então veja, santificar-se a si mesmo pela própria boa vontade não existe. Isso pode ser lido como exemplo. Para mim, os versículos 17 e 18 desse texto que nós estamos lendo, de Gálatas 5, eles são um pequeno resumo dos capítulos 7 e 8 de Romanos, que eu vou citar aqui para vocês. Vejam, a carne luta contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Lá no capítulo 7 de Romanos, Paulo ele escreve da perspectiva de um judeu. Se vocês quiserem abrir, pode abrir. Se não quiser, não precisa, que eu vou ler para vocês. Vejam, Paulo ele fala da perspectiva de um judeu que conhece a lei de Deus e não consegue cumpri-la. É o que Paulo fala lá em Romanos 7. Aí ele fala assim no versículo 18 de Romanos 7. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Ou seja, eu até quero fazer o que é bom, mas o realizar o bem não está em mim. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, ou seja, se isso que eu estou fazendo não partiu da minha vontade, mas mesmo assim eu fiz, então quem faz não sou eu, é o pecado que habita em mim, é a sarx, é a carne, é o impulso pecaminoso. E aí ele fala assim eu encontro essa lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu olho para a lei de Deus e eu vejo o bem na lei de Deus. Eu vejo o bem naquilo que Deus quer. Eu vejo o certo naquilo que Deus chama de certo. Eu vejo o errado naquilo que Deus chama de errado. Mas eu vejo nos meus membros, na minha carne, na minha sarx, uma outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. E essa lei me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte?
E aí ele encerra dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo da lei do pecado, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos liberta da lei do pecado. Então perceba que em nenhum momento em Romanos 7, Paulo atribui a santificação dele, o fazer o bem, as muitas tentativas dele de ver aquilo que é certo e fazê-lo. Ele atribui o fazer o bem àquilo que Jesus faz na vida dele através da fé. Essa é a carne, essa é a sarx. Ela ainda existe quando o Espírito Santo de Deus vem habitar na gente. E ela precisa ser combatida. Mas ela não pode ser combatida na força dela mesma. Não pode, não tem como, não dá. A vida do crente ela é recheada de luta contra o pecado. E tem que ser assim. Se não for assim é porque... Se não tem luta contra o pecado na sua vida, é porque não existe um Espírito Santo lutando contra a sua carne na sua vida. Não existe essa militância, a carne militando contra o Espírito e o Espírito militando. Não existe. Se não existe luta contra o pecado é porque não há Espírito Santo atuando ali. Se você não luta contra os impulsos da sua carne e o Espírito Santo não está em você, isso significa, à luz de Efésios 2, que você continua morto. E você precisa pedir a Deus que te ressuscite e que tenha misericórdia de você. Como o texto diz, a carne ela luta contra o Espírito Santo para que vocês não façam o que querem. Isso só é verdade se o que vocês querem é obedecer à lei de Deus. Se o que você quer é obedecer à lei de Deus, saiba, a sua carne estará o tempo todo tentando te impedir de obedecer à lei de Deus. O tempo todo. A carne vai fazer de tudo para não deixar que você cumpra a lei de Deus. E aí o versículo 18 diz, mas, porém, o Dr. Martin Lloyd-Jones, que é um pregador inglês ali do século XX, ele fala assim, glória a Deus por todas as vezes que a Bíblia diz mas. Porém, sempre tem alguma coisa muito ruim acontecendo e aí Deus vai reverter a situação, né? Que nem em Efésios 2, quando ele fala, vocês estavam mortos, vocês estavam no domínio do mundo, domínio do diabo, mas Deus fez alguma coisa. Então, glória a Deus por todas as vezes que a Bíblia diz mas. Versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Que coisa maravilhosa. O versículo 18 fala de um convertido que não está debaixo daquele jugo moral da lei que Deus deu a Israel, porque ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o tutor dele não é aquela lei que ele lê e tenta fazer o que ela está dizendo. Por mais que o ler a Bíblia, aprender aquilo que Deus quer, faz parte da vida do crente, é claro que faz. Mas o tutor do crente é o Espírito Santo de Deus, é isso que ele está falando aqui. Você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, não é a lei que te guia, não é ela a sua tutora. O que te guia é o Espírito Santo que habita em você. Olha só, esse versículo fala de um convertido que escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Não se guia pelo que é bom aos próprios olhos, por aquilo que acha que é bom, mas por aquilo que Deus orienta, que Deus diz que é bom. Então, de um lado, nós temos a pessoa dominada pelo pecado, como uma fera selvagem. Essa pessoa ela tem um guia, que é a lei de Moisés, conforme a gente já aprendeu em Gálatas, que se a lei não salva, se a lei de Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a lei de Israel, se ela não salva, por que Deus deu então? O próprio Paulo fala, ele deu por causa das transgressões, para conter um pouco as transgressões das pessoas. Então, por um lado, nós temos essa fera chamada homem pecador, mulher pecadora, de um lado, tendo a lei segurando ela, e por outro lado, nós temos a pessoa em quem o Espírito habita. A pessoa regenerada, a pessoa que clama, Abba Pai, como diz o texto, que possui o Espírito Santo de Deus dentro de si, o selo da sua salvação. Pessoa que é conduzida pelo próprio Deus em pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Pessoa que é mentorada pelo Espírito Santo de Deus. E que não é uma fera que precisa ser dominada pela lei. Essa é a diferença. E como nós já citamos Romanos 7 aqui, para exemplificar a pessoa que anda segundo a carne, tentando se santificar pela lei e não conseguindo, eu acredito que agora eu possa citar para vocês Romanos capítulo 8, que fala do oposto disso, alguém convertido pelo Espírito Santo de Deus e em quem o Espírito Santo de Deus habita. Olha só o que diz Romanos 8. Diz assim, agora, portanto, agora que Jesus Cristo agiu na vida dessa fera pecaminosa, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, aquilo que a lista de regras não podia fazer, aquilo que as tábuas de Moisés não podiam fazer, por causa não da lei em si,
Não porque a lista de regras era ruim. Ela não podia fazer por quê? Por causa da fraqueza da carne, como diz o texto. Isso que a lei não podia fazer, santificar o homem, Deus fez. Deus fez. Deus fez. Não, Deus fez. E como ele fez? Enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa. Veja, mas sem pecado. Então, como Deus fez? Como Deus livrou o homem? Ele enviou o filho dele, santo, em semelhança de homem, como diz o texto. Uma pessoa que passou por tudo que a gente faz, que, como diz o autor de Hebreus, foi tentado em tudo e nunca pecou. Uma pessoa que serviu a Deus de maneira plena, uma pessoa que era a própria lei de Deus encarnada na medida que seguiu tudo certo, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, quando Deus o matou na cruz, Deus condenou o pecado na carne. É o que diz Romanos. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas agora vivemos segundo o Espírito. Então a carne, que estava nos levando cada vez para mais longe de Deus, essa carne, essa sartes, esses impulsos pecaminosos, o que Deus fez para resolver esse problema? Como Deus ele arranjou a humanidade de maneira que as pessoas têm todas um representante federal, desde Adão, Deus trouxe Adão e tornou Adão o representante federal da humanidade, e no pecado de Adão a humanidade inteira caiu, e agora todos os que nascem desde Adão herdam essa sartes, essa natureza pecaminosa. O que Deus fez para resolver esse problema? Um problema que só vai ser resolvido porque Deus não é juiz ladrão que deixa o crime impune, todos os crimes, todos os pecados dos homens serão castigados. Ele enviou um outro Adão, o filho dele, para representar federalmente todos aqueles que crerem nele. Ele enviou um outro Adão, com o mesmo modelo de corpo, a mesma carne, a mesma estrutura de ser. Este segundo Adão, Jesus Cristo, fez tudo o que o ser humano não faz, de certo, seguiu a lei de Deus e foi castigado como se não tivesse seguido. E assim uma troca cósmica aconteceu. Cristo castigado por todos aqueles que creriam e todos aqueles que creem, entrando no céu, estando diante de Deus, no tabernáculo do Senhor, conforme nós lemos aqui na liturgia. Que é uma coisa que só Jesus merecia. Só Jesus merece. Agora nós estamos também nessa posição, por causa de Cristo. Então o texto de Romanos segue dizendo: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. O que nós cantamos aqui hoje? Eu era inimigo, mas agora eu estou à mesa. Por quê? Por que a inclinação da carne é inimizade contra Deus? Porque ela não está sujeita à lei de Deus, ela não está. E ela nem pode estar, ela nem consegue estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas, e de novo, Paulo, mas vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse alguém não é de Cristo. Então vejam o contraste, como os versículos 17 e 18 de Gálatas 5, eles são praticamente resuminhos de todo o texto de Romanos 7 e todo o texto de Romanos 8. A pessoa que está sem o Espírito de Deus e que tenta santificar-se a si mesma sem sucesso. Por outro lado, a pessoa que tem o Espírito, é guiada pelo Espírito, ela consegue, não porque ela está conseguindo no próprio mérito, mas porque o Espírito Santo de Deus está pegando na mão dela e está conduzindo. E como Paulo diz, de novo no versículo 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Isso é um fato. Então existe uma diferença clara entre tentar santificar-se no poder da própria carne e ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, uma vez que isso está muito claro para todo mundo, que a santificação ela é obra de Deus, não é obra nossa, e que andar segundo a própria carne é o oposto de andar segundo o Espírito, porque a carne e o Espírito elas estão lutando uma contra a outra, isso está explicado. Mas isso para a vida prática é meio introdutório, porque isso acaba sendo muito subjetivo. Você pode falar, ok, mas e aí, como? Como é que eu faço isso na prática, vida prática? Vamos lá, a Bíblia ela nos dá algumas instruções de como o Espírito Santo de Deus opera em nossas vidas. E essas instruções, elas são aquilo que a teologia chama de meios de graça. Maneiras através das quais a graça de Deus opera na sua vida. Não é? Exemplo de um meio de graça. Deus, ele para converter uma pessoa, ele poderia estalar o dedo e a pessoa converteu, certo? Mas como ele decidiu que as pessoas converteriam? Através da pregação do Evangelho. Então Deus, quando ele fala, vou salvar esta pessoa, ele vai dar um jeito de alguém estar lá,
Não é, Rodrigo Lari? Nem que a pessoa caia da bicicleta para um servo de Deus ir lá auxiliar essa pessoa e demonstrar o amor de Deus e falar de Deus para essa pessoa. Ele vai dar um jeito dessa pessoa escutar o evangelho. Ele poderia estar lá e dizer, tá salvo. Poderia. Mas, de novo, não é assim que ele quis fazer. Ele age através de meios. Deus age através de meios. Isso é um meio de graça, a pregação do evangelho, por exemplo. Então, os meios de graça são coisas que Deus nos dá como bênçãos e que, através das quais o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas. Então, eu vou listar alguns aqui para vocês e vou dar a referência bíblica para que vocês leiam depois. Os dois mais famosos meios de graça que existem e que santificam mais, que às vezes as pessoas se acostumam tanto com eles que elas não percebem o quanto eles são importantes, né? Começar falando dos dois sacramentos, ou das duas santas ordenanças, como, dependendo da igreja aí, dão títulos diferentes, que são a Santa Ceia e o batismo. O batismo, no momento que a pessoa se converte, que não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. O batismo é uma profissão pública de fé. É quando você declara para o mundo, eu sou de Jesus. E esta declaração, ela já é uma maneira através da qual o Espírito Santo de Deus age com você. No momento que você declarou para o mundo, iniciando com batismo e seguindo isso para o resto da sua vida, essa declaração, eu sou de Jesus, eu sou nascido de novo, o mundo já começa a te tratar diferente. Isso começa no batismo. A Santa Ceia, o grande memorial que nós fazemos, lembrando do corpo de Cristo partido por nós e do sangue de Jesus derramado por nós, também é um meio de graça, porque é a maneira como Jesus mandou que nós memorássemos aquilo que ele fez. E em lembrando daquilo que ele fez, aquilo se torna mais vívido na nossa vida. Não é que você vai batizar hoje, tomar uma Santa Ceia hoje e a sua vida vai virar de cabeça para baixo. Santificação é um processo. Muitas santas ceias na sua vida ouvindo a respeito do que Jesus fez por você farão a diferença lá na frente. Então esses são os primeiros meios de graça que eu queria comentar. Um outro é a oração. Olha que interessante. Como é que o Espírito Santo de Deus me conduz? Oração. Vocês sabem como funcionava a oração no Antigo Testamento? Vocês sabiam que eles tinham um templo. Esse templo ele era dividido... Bom, não vou falar da estrutura do tabernáculo aqui, mas havia um ambiente dentro do templo chamado Santo dos Santos, em que uma vez por ano o sacerdote autorizado ia lá para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo e pedir perdão a Deus pelo pecado do povo e derramar diante de Deus as petições do povo. E se ele entrasse em algum pecado não confessado, ele morria lá dentro mesmo, porque a presença de Deus fulminava o pecado dele nele mesmo. E depois de Jesus, nós temos, porque esse véu que dividia o santo dos santos do resto do templo, para que as pessoas não entrassem lá, vissem a Arca da Aliança e que simbolizava ali a presença de Deus e não fossem mortas, este véu, ele rasgou no momento que Jesus morreu, simbolizando o nosso livre acesso ao Pai. E esse livre acesso pode ser exercitado através da oração. E quantas vezes nós negligenciamos o falar com Deus? Porque o Espírito Santo de Deus ele age na nossa vida através da oração. Através da oração, nós não satisfazemos os impulsos da carne. Através da oração, nós andamos no Espírito. Então, Mateus capítulo 6, versículo 6 diz, quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta, o que simboliza intimidade com Deus, né? Que não é para você orar... É basicamente assim, o que Jesus fala nesse texto é que os escribas e fariseus gostavam de orar em público, né? Para todo mundo ver. Não é muito diferente de hoje. As pessoas costumam orar na igreja só. Porque tá todo mundo vendo. Porque é feio. Se você não fechar o olho também, igual todo mundo fechou, né? Ainda se tiver vindo a câmera assim na hora do louvor, a pessoa tá normal, passou a câmera lá. Não, quando você orar, feche os olhos na porta... Não, perdão, feche a porta do seu quarto e ore ao Pai que está em secreto. E o seu Pai que estiver em secreto, lhe recompensará em secreto. É você e Deus. Isso é um meio de graça. Nossa comunicação com Deus, gente. Acesso direto ao Criador do Universo. Um outro meio de graça, uma outra maneira através da qual nós não damos atenção aos impulsos da carne, mas andamos no Espírito, é a leitura da palavra, é o estudo, o aprendizado da palavra. Eu vou além do simples leitura, porque é o aprendizado da palavra. Deus nos deu um livro. Ele nos deu um livro, ele não nos deu biscoitinhos da sorte, que você quebra e sai ali a mensagem do dia. Ele deu um livro. E esse livro serve para a mesma coisa que servem os outros livros. Então, quando você vai ler Harry Potter, você não abre na página que você quer e vê qual que é o capítulo do dia, não faça isso com a Bíblia. Aprenda esse livro. Estude. E é um livro grande, bem grande e difícil. Sabe por quê?
para você poder ter uma vida inteira de relacionamento com Deus através desse livro. Viva 75 anos estudando a Bíblia desde o dia do seu nascimento e você não terá terminado de cavucar todas as riquezas que existem aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que isso está dizendo? A Bíblia basta. Ela é útil para que o servo de Deus seja perfeito. Olha isso. Então, gente, em última análise, você não precisa da irmã da revelação. Não precisa, você não precisa. Você precisa conhecer a Deus através da palavra, porque toda a escritura é útil para o ensino, é útil para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, oração, Bíblia, os sacramentos. Um outro meio de graça também, que é bastante negligenciado, é a nossa comunhão como igreja. Vejam, Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz o seguinte: não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, ou seja, vamos falar agora do contrário de deixar de congregar. Pelo contrário, façamos admoestações, ou seja, vamos corrigir, ajudar uns aos outros aí, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Um outro meio de graça que é também bastante negligenciado, gente, é a confissão de pecados. Mas não é a confissão de pecados no modelo católico, porque assim, a gente fala muito contra os modelos católico-romanos, né? Nossa, nada a ver confessar com o padre. Concordo, nada a ver. Porém, isso não significa que não exista o confessar pecados. Veja, 1 João, capítulo 1, diz assim, no versículo 8, ó, se nós dizemos que nós não temos pecados, se nós dissermos que não temos pecados, nós estamos nos enganando, estamos enganando a nós mesmos, e não a verdade em nós. E aí ele vai falar o contrário de você dizer que você não tem pecado, olha só. Mas se nós confessamos os nossos pecados, ou seja, não confessar os seus pecados é o oposto de você dizer que você não tem. Quando você não vive uma vida de confissão de pecados diante de Deus, de tirar os seus pecados de você, de confessá-los, de colocar para fora o pecado, isso é você se comportando como se você não tivesse pecado nenhum. Porque só não confessa pecado quem não tem pecado para confessar. Olha só, então, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Mas se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, gente, às vezes, não deve ser só eu que passo por isso, às vezes eu sei que dá até vergonha de chegar e pedir para Deus perdão pelo mesmo pecado de novo. Mas quantas vezes Jesus mandou nós perdoarmos os nossos irmãos? Né? Até 70 vezes 7. E até 70 vezes 7 ali é um número simbólico de muitas vezes. Mais do que a expectativa, porque era comum que os religiosos da época fizessem um cálculo ali de quantas vezes fazia sentido perdoar os irmãos, não é? 7 vezes tá bom. Jesus não, 70 vezes 7. Se ele mandou a gente perdoar esse número de vezes, quantas vezes vocês não acham que ele está disposto a nos perdoar? Quantas vezes? Se nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo. Quem aqui já disfarçou pecado na oração? Pelo amor de Deus, eu sou só eu. Fala, mas não fala. Essa parte aqui eu não vou comentar. Vou comentar a parte que convém aqui. Essa aqui eu tô com vergonha de falar. Sabe? Não tenha vergonha. Porque Jesus já pagou esse pecado na cruz do Calvário. Tá pago. Confessar o pecado faz parte do processo de santificação de Deus. Então, e a confissão de pecados não é algo só seu para com Deus. Também existe o que está em Tiago 5,16, que é um pouco... Bom, não deveria ser mais difícil, mas as pessoas tratam como mais difícil. Tiago 5,16 fala assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Perceba. E aí depois ele fala, muito pode em sua eficácia a oração de um justo. Perceba, não é só confessar os pecados direto com Deus, isso é o essencial, mas também entre os seus irmãos. Quando você confessa o seu pecado entre os seus irmãos, então, via de regra, cometeu algum pecado contra o irmão, confessa para o irmão contra quem você cometeu. Se existe um pecado que te persegue, encontre um irmão em quem você confie para que você possa confessar esse pecado a ele, para que vocês possam orar juntos. É difícil, é vergonhoso, dói, mas é tipo espremer uma espinha. Espremeu, saiu, acabou. Pecado você não vence no escuro, na escuridão. Pecado você vence na luz.
Se você tenta lidar com o pecado no escuro, você está tentando lutar contra o pecado no território dele. Ele vai ganhar. Você está no território do diabo. Mas a verdadeira luta contra o pecado, ela se dá na luz. E a confissão de pecados é uma ferramenta que Deus deu para que nós sejamos santificados e andemos no Espírito como Deus ensina. Então essas são algumas das maneiras que Deus nos deu, instruções que a Bíblia nos dá de como o Espírito Santo de Deus opera em nós, de como nós andamos segundo o Espírito. Perceba que ele não dá para você só faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Tem isso na vida do crente, é claro que tem, faça isso, não faça aquilo. Mas veja, o faça isso, não faça aquilo por si só não funciona. Essas são as maneiras como o Espírito Santo opera na sua vida. E se nós andamos no Espírito, se nós fazemos essas coisas, nós não satisfaremos os desejos da nossa carne. Nós estaremos lutando contra a carne. E aí, seguindo o texto de Gálatas que nós lemos, nós vemos, a gente não vai se aprofundar nisso hoje, mas nós vemos os resultados de cada um dos casos. Veja, nós vemos os resultados de quem anda segundo os impulsos da carne e os resultados de quem anda no Espírito. Olha só o que está escrito dos versículos 19 ao 21 de Gálatas 5 ali. Ó. Se qualquer dessas coisas se manifestar na vida de vocês, vocês sabem que vocês estão andando segundo os impulsos da carne. Vocês sabem que isso não veio do Espírito. Olha só, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são imoralidade sexual, ou prostituição em algumas versões, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. E coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes os preveni, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que praticam essas coisas estão andando segundo os impulsos da carne. Só para você saber, é didático. É tipo assim, isso aí se manifestou na sua vida? Não foi o Espírito de Deus. Qualquer uma dessas coisas se manifestar, não foi. Foi você, foi a sua carne. Se eu faço alguma dessas coisas e alguém vem pra mim e diz, isto tá fora daquilo que Deus chama de correto, essa pessoa tem propriedade para dizer isso pra mim. Ela tem porque está aqui na lista de coisas que Paulo diz que são manifestas pela carne e não pelo Espírito. Então eu sei que aquilo é fruto do meu pecado. Mas aí, olha que interessante, aí ele dá o contraponto. Aí ele fala da maneira como o Espírito te conduz. E das coisas que se manifestam, a partir do versículo 22, quando o Espírito está te guiando. Olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, né, ou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio ou autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Então, esta seção de Gálatas trata majoritariamente daquilo, da maneira como a sarx, como a carne se manifesta. E como ela se comporta, o que emana dela, e por outro lado, aquilo que emana do Espírito de Deus.